Olá, ouvintes do podcast do Guilherme Favaron. Hoje vamos mergulhar em um tema essencial para quem está envolvido com IA e modelos de linguagem. A memória necessária para executar os grandes modelos de linguagem, também conhecidos como LLMs. Para esse papo, contamos com a presença do especialista em inteligência artificial Adam. Seja bem-vindo, Adam. Obrigado, Giga. É um prazer estar aqui para discutir um tópico tão relevante na tecnologia atual. Para começar, muita gente pode estar se perguntando por que a memória da GPU é um fator tão importante quando falamos de LLMs. Você pode nos explicar? Claro, a memória da GPU é crucial, porque é onde todos os dados do modelo precisam ser carregados para serem processados. Os LLMs, como GPT e Llama, possuem bilhões de parâmetros que armazenam o conhecimento do modelo. Carregar e manipular todos esses parâmetros requer uma quantidade significativa de memória, especialmente quando buscamos eficiência e escalabilidade em ambientes de produção. Bem interessante, você mencionou a memória necessária para diferentes modelos. Pode nos dar uma ideia de como esse cálculo é feito? Com prazer. Há uma fórmula específica que usamos para estimar a memória GPU necessária. Essa fórmula leva em conta o número de parâmetros do modelo, os bytes usados por parâmetro, a precisão com que o modelo é carregado e uma sobrecarga de 20% para cobrir processos adicionais, como ativações intermediárias. Com base nesse cálculo, quanta memória seria necessária, por exemplo, para um modelo Llama com 70 bilhões de parâmetros? Para um modelo Llama com 70 bilhões de parâmetros, quando carregado com precisão de 16 bits, a memória necessária seria de aproximadamente 168 GB. Esse número já inclui a sobrecarga de 20% mencionada. Uau, é realmente uma quantidade grande de memória. E por que temos essa consideração de sobrecarga de 20%? Essa sobrecarga não é apenas um buffer de segurança. Durante a execução de um modelo, o sistema realiza várias operações intermediárias, como ativações e cópias de dados, que também consomem memória. A sobrecarga de 20% ajuda a garantir que essas operações tenham espaço suficiente para acontecer sem problemas. Faz sentido. Agora, algo que me intriga é a diferença entre usar 16 bits e 32 bits de precisão. Como isso impacta a memória necessária? Excelente pergunta, Giga. O uso de 16 bits, comparado a 32 bits, reduz pela metade o consumo de memória por parâmetro. Isso significa que modelos grandes se beneficiam significativamente, já que precisam de menos memória total. No entanto, enquanto 16 bits é suficiente para muitas aplicações, 32 bits continua a ser usado em cenários que exigem precisão máxima. Então poderia dizer que a escolha entre 16 bits e 32 bits depende do equilíbrio entre eficiência de memória e precisão? Exatamente. A decisão entre 16 bits e 32 bits depende das demandas específicas da aplicação. Se um pequeno erro de precisão for aceitável, 16 bits oferece grandes economias de memória. Entretanto, para tarefas que requerem extrema fidelidade, 32 bits pode ser necessário, mesmo ao custo de mais memória. Entendi. Ainda dentro desse tema, vejo que os modelos de linguagem estão usando o GPU A100 para lidar com essa necessidade de memória. Como essa tecnologia se encaixa na execução desses modelos? As GPUs A100 da NVIDIA são bastante poderosas, com 80 GB de memória, e são projetadas para processar cargas de trabalho intensas. No entanto, como observamos, ao servir modelos muito grandes, uma única GPU pode não ser suficiente. Isso leva ao uso de múltiplos GPUs, que trabalham juntas para dividir a carga de memória e computação. E quais são os desafios em usar múltiplas GPUs? Usar múltiplas GPUs implica em ultrapassar desafios de engenharia, especialmente em manter o modelo sincronizado entre as GPUs, garantindo que cada parte do processamento ocorra corretamente. Além disso, há o custo financeiro, porque essa configuração de hardware exige um investimento significativo. Nossa, muito interessante. Com toda essa discussão, podemos ver que há muitos fatores a considerar. Para aqueles que estão começando, quais seriam suas recomendações? Minha principal recomendação é avaliar cuidadosamente as necessidades de seu projeto. Se a precisão for crítica, considere começar com 32 bits durante o treinamento. No entanto, ao realizar inferência, onde a eficiência pode ser mais importante do que a precisão minuciosa,
usar 16 bits pode ser uma alternativa viável. Além disso, entender a capacidade de suas GPUs e planejar adequadamente sua infraestrutura é essencial para evitar gargalos de hardware. Ótimas dicas, Adam. Para finalizar, como você vê o futuro desses modelos de linguagem em relação à otimização de memória? Vejo que continuaremos a buscar maneiras de otimizar nossos recursos disponíveis. Com os avanços nas arquiteturas de GPU e nas técnicas de compressão de modelo, acredito que encontraremos novos métodos para tornar a execução de grandes modelos de linguagem mais eficiente. Isso permitirá não apenas a escalabilidade, como também inovação em larga escala, acessível a mais setores e empresas. Muito obrigada pelas suas perspectivas e explicações. Papo incrível. Eu que agradeço pela oportunidade, Giga. Foi ótimo compartilhar essa discussão com você e seus ouvintes. E assim, encerramos mais um episódio do podcast do Guilherme Favaron. Esperamos que você tenha gostado e tirado insights valiosos. Até a próxima!